Falamos sobre prudência, o noivo se aproxima. Uma palavra que tem o poder de mudar nossa perspectiva, de nos colocar no rumo certo, para não perdermos jamais o nosso destino, com atitudes imaturas, atitudes tolas. Se a gente pegar esse versículo, corrige o sábio e ele o amará, corrige o tolo e ele o odiará. Só aí você já sabe que impacto tem uma direção para a sua vida. Como você recebe? Com coração humilde, sedento por aprender, ou aquilo te incomoda e o orgulho, a cegueira não deixa você ver. Eu quero ver. Às vezes tem coisas que a gente não está vendo. Você pode achar que está certo, você pode achar, e principalmente se você criou um Deus parecido com você, obviamente que esse Deus não vai te confrontar. Então você precisa agarrar as oportunidades que o Espírito Santo te dá e se alinhar com aquilo que ele está direcionando. Bom, eu disse que não que essa palavra seja uma palavra nova, algo que você em si, alguma escritura que não tenha lido. Mas a unção que ela carrega, eu sei que é um divisor de águas, é aquilo que eu sempre falo, daquele momento, daquele portal, daquela unção, que chega naquele momento, num determinado momento, e que se nós cremos e nós agarramos, aquilo muda a nossa vida e nos coloca no rumo que o Senhor quer que a gente esteja. Então, quando eu tenho a ceia, eu já deixo, às vezes começo até na quarta, mas quinta e sexta é certo que eu fecho só para essa palavra do encerramento. Então, fui atacada por que eu sei que aquilo foi uma seta, uma dor estranha, bem aqui nessa região das costas, que eu não podia respirar, que doía muito, até beber água doía muito. Então, era um negócio que para respirar doía, para você ter noção. E eu não sou uma pessoa fraca para dor. Então, aquilo até me sensibilizou, porque eu sabia a responsabilidade do encerramento. E dor, ele tira o seu raciocínio, aquilo está doendo, não tem posição. Eu fiquei de um jeito que se eu deitasse doía, se eu sentasse doía, enfim. Eu fiz uma oração, expulsei aquela seta, fui para a minha cadeira, para a minha mesa, botei uma almofada atrás e confiei em Deus. Falei, olha, Senhor, obviamente, eu não tenho nada sem o Senhor. A igreja é sua, o povo é seu. Se o Senhor não me der graça aqui, me tirar dessa situação e me direcionar tudo, não tem muito que eu possa fazer. Eu estou nas suas mãos. E fui ali. O Senhor foi abrindo a minha mente, foi me dando um entendimento. A primeira coisa que Ele me trouxe foi crescimento abundante. E aí, quando eu fui para Isaías 54, um dos títulos está lá,
progresso e glória do povo de Deus. Progresso e glória do povo de Deus. E resumindo essa história, quando eu terminei essa palavra, eu praticamente não tinha nem... Eu estava sem dor, e aquilo passou, e eu fechei o meu dia com todas essas vitórias, porque cada palavra que o Senhor nos dá, eu sei que a palavra ela se cumpre, é uma direção para a vida da gente. E que vai mudar o rumo da vida da gente se a gente crer. Então, eu quero que você fale comigo, crescimento abundante. Isso. Cante, mulher estéril que nunca teve filho, enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz, você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. Limpe o terreno para as suas tendas. Bom, então, aqui já fala de impossibilidade, de alguém com impossibilidade de gerar, com uma desvantagem. O Senhor dizendo, você vai ter vantagem em relação àquela que estava tudo normal. Alguém que não está frutificando, que ele está dizendo, pode cantar porque você vai frutificar. E aí ele diz, limpe o terreno para as suas tendas. Já começa a limpar o terreno. Eu tenho algo muito forte assim dentro de mim, que eu falei, eu acho que aí para trás, eu até fiz um culto assim. Eu creio que se nós não fizermos o que nós temos que fazer, então eu creio que se você não fizer, não começar a fazer o que você tem que fazer agora, você não vai estar preparado para aquele momento em que Deus o momento em que Ele vai entregar aquilo que Ele quer entregar. Você não vai ter o preparo. Eu creio nessa palavra. Construa agora. Arruma o que você tem que arrumar agora. Faça esse alicerce. Fica preparado para esse momento. E se a gente não faz no momento que a gente tem que fazer, nós podemos chegar naquele momento em que Deus vai querer nos entregar, o momento que Ele preparou para nos entregar algo, a oportunidade, quando o momento chegar, eu tenho que estar pronta. Mas isso é um processo, a palavra vai nos guiando. Ela vai dizendo como devemos fazer. O Senhor derrama uma unção, Ele vai nos preparando. E interessante, quando Ele derrama uma unção sobre nós, nos entregando algo, você vai ser testado naquilo. Para ver que coração você tem. Porque o intuito de Deus não é apenas dar aquilo que eu tanto sonho, que eu desejo. Porque, na verdade, Ele só trabalha com propósito. E se aquilo que Ele colocou no meu coração não for trabalhado por mim com propósito, não faz sentido. Então, se Deus derrama uma unção de abundância, de prosperidade da minha vida, eu vou ser testada nessa área, para ver onde está meu coração. Para ver onde está o meu coração. Qual a resposta que eu vou dar para Deus? Porque Deus trabalha com propósito. Se eu não estou alinhada com Deus, alinhada com o propósito dEle, não faz sentido. Não faz sentido. Até porque, preste bem atenção,
A Bíblia fala sobre esse desejo, e Satanás, ele não vai tentar você num negócio que não é uma tentação, não é um desejo, não é um negócio que você tem aptidão. Ele vai tentar você exatamente naquela área em que você tem uma aptidão, que é algo que você quer, que você deseja. Então eu tenho que ter um caráter forte. E às vezes quando eu recebo algo, é exatamente ali que eu vou ser testada. E o que vai sair de mim? Que eu quero Deus, ou o mundo acabou, eu vou agir igual o povo de Israel? Porque algo não deu certo, meu mundo acabou, não quero saber de Deus e pronto. Então, limpe o terreno para suas tendas. Você tem que deixar o terreno limpo. Amplie suas tendas. Deus quer que amplie. Mas começa limpando. Primeiro, ele já começa preparando o meu espírito. Canta. Enquanto você ainda é estéril. No momento que não está funcionando, canta. Porque eu vou colocar você em vantagem. Limpa o terreno. Amplie a tenda. Pense grande. De novo. Limpe o terreno. Amplie a tenda. Pense grande. De novo, limpe o terreno. Amplie a tenda. Pense grande. Pense grande. Pense grande. Então eu começo a cantar enquanto eu ainda sou, enquanto eu estou no problema. Eu recebo a palavra e eu creio. Se Deus me mandou cantar, receber a palavra, eu me alegro ainda que eu não esteja vendo absolutamente nada. E eu já começo, eu começo a cantar. Canto. Vamos repetir? Canto. Em gratidão. Crendo na promessa. Começo a limpar o terreno. Ampliar minha tenda pela fé. Pensar grande. Estique as cordas. Isso, você vai esticar as cordas. Firme bem as estacas. Mais do que nunca, você vai esticar. Se Deus está te esticando, vai embora. Firma as suas estacas. Não arreda o pé. Tem que firmar. Você vai precisar de bastante espaço para sua família em crescimento. Você vai precisar de bastante espaço para a unção de crescimento que Deus está derramando. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Isso é impossível. Isso é uma coisa grande, um negócio amplo. Não tenha medo. Então vamos repetir? Não tenha medo. Diga, não temerei. Você não será decepcionada. Diga, eu não vou ser decepcionada. Eu não vou me frustrar. Olha só, não se acanhe. Não vou me acanhar. Isso. Você não vai passar vergonha. Diga, não vou passar vergonha. Aí, olha, ele completa. Você vai esquecer completamente as humilhações da juventude e a indignidade, sua viuvez, vai cair no esquecimento. Então, aqui fala de situações difíceis vividas na juventude, fala de viuvez, fala da morte, algo de uma situação de humilhação, de indignidade, mas que, com o que Deus vai fazer, tudo isso cai por terra. Eu creio que este é um tempo, uma era de colheita e de avanços.
Então, eu creio que a gente vai colher coisas que nós plantamos, coisas que até já esquecemos que plantamos, bênçãos, plantios que temos feito. E é um tempo de avanço. Deus, aliás, eu já sabia disso desde o propósito da mudança. E eu falei isso aqui, vai lá rever todos os encerramentos de jejum e você vai ver. Chegou o tempo do amadurecimento e o tempo da ceifa. Então, muita coisa que a gente plantou, investimentos que a gente fez, chegou o momento do amadurecimento disso e da colheita disso. Muitos foram os abalos. Mas eu creio que o novo vento está soprando na nossa vida. A despeito de tudo. Um vento de pacificação, um vento de recompensa, um vento de refrigério, um vento de colheita. Eu creio em famílias fortes emergindo, filhos saudáveis. O DNA da grandeza está plantado entre aqueles que servem em espírito e em verdade. Então, nós estamos falando de gente que tem servido em espírito e em verdade. As raízes da verdade estão se aprofundando dentro dos corações. Eu vejo isso. Para a glória do nome do Senhor. Isso para mim é bastante forte. Eu vejo vendas caindo, eu vejo gente vendo, eu vejo essas raízes da verdade se aprofundando nos corações. Eu vejo o amadurecimento, eu vejo mudanças, eu vejo o resultado disso. Coisas que às vezes eu achei, eu mesma particularmente, em alguns momentos, não que eu duvidei, obviamente, mas estava tão distante, tão difícil de ver aquelas mudanças, e hoje eu vejo em corações, eu vejo mudanças internas importantíssimas acontecendo. Eu vejo um povo que está vendo. Tem sim aqueles que estão ficando no meio do caminho, que estão desistindo, que já nem ficam mais para o encerramento do jejum, que já faltam a uma santa ceia. Mas a gente já sabia. Jesus nos avisou que o amor de muitos esfriaria, mas sempre teria um remanescente fiel. Ele avisou, isso não é palavra da Cléo, isso é o aviso dele, ele mesmo nos avisou. Mudanças estão acontecendo, eu vejo, no sistema de crenças. O jugo tem sido despedaçado por causa desta unção nova, fresca, que tem sido derramada sobre nós. Há milagres acontecendo em lares, em famílias. Deus está fazendo o que você não pode fazer. Ainda que alguns não estejam vendo ainda, você verá, está acontecendo. Inimigos estão retrocedendo. Eu sei disso. Nós estamos num ponto de avanço. Diga, nós estamos num ponto de avanço. Deus está nos dando ordem, uma ordem para avançar. Então, você deve se posicionar em avanço. Um lugar novo, um nível novo, resultados novos, e para alguns, uma geografia nova. Lance suas redes. Lance as redes mais fundas. Amplie sua tenda. Coisas perdidas, roubadas, serão restituídas. Pessoas enraizadas em Deus prosperarão poderosamente.
Deus está fazendo uma coisa nova, nos dando ferramentas novas, uma visão renovada e estratégias novas. É um tempo de renovo, até fisicamente, pode acreditar. Você vai frutificar, você frutificará e o seu fruto permanecerá. A mensagem é de crescimento. Pense grande. Diga, eu vou pensar grande. Hoje é dia de crer e romper, para que possamos viver e nos mover nesta unção. Uma unção de crescimento, um crescimento abundante. Receba esta mensagem sobre crescimento, porque ela carrega uma unção que muda vidas. É hora do crescimento. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Normalmente a mudança, ela é um processo. Demora. A gente sabe que se você desejar ser uma pessoa musculosa, vai levar um tempo levantando pesos, treinando disciplinadamente. Adquirir conhecimento também. Você não adquire da noite para o dia. Você pode ter muitas informações, mas conhecimento que te dá sabedoria e inteligência, isso é um processo. Se você deseja mudar finanças, também levará um tempo. Tem um tempo, começa com essa mudança na mente. Porque esse é o ponto, do começo ao fim. Deus está dando uma mentalidade de crescimento. Ele quer que você adquira a mentalidade de crescimento. Agora, tudo isso é o que é o normal, é como acontece. Mas quando Deus está no cenário, a gente pode ver acontecimentos rápidos. Coisas surpreendentes acontecerem. Você sabe que eu falo sempre que em um dia tudo pode mudar e basta um dia do favor de Deus para você viver resultados de anos que você está aí esperando. De anos de espera. Biblicamente, a gente vê que literalmente a mudança da vida de uma pessoa pode acontecer em um dia. Tem várias escrituras que mostram isso. Nós somos ensinados a um processo, e eu acredito nisso, mas eu também acredito naquele momento em que o Senhor vem e chega com definições radicais na vida da gente. Inclusive por conta desse tempo de plantio determinado, perseverante. Eu creio firmemente que os passos do justo são dirigidos pelo Senhor. Isso é bíblico. É o que está escrito no Salmo 37, se não me falha a memória, versículo 24. Uma das formas que Deus pode trazer crescimento para uma pessoa é colocando ela no lugar certo e na hora certa. E uma pessoa que é dirigida pelo Senhor, é isso que Ele faz. Quando uma pessoa permite que Ele dirija a vida dela. Se você tiver Deus como seu parceiro, você vai ter ideias, você vai ter estratégias,
Você vai ter visão que outros não terão. Isso é só você ler a Bíblia. O que aconteceu com gente que a Bíblia diz e o Senhor era com ele? Deus quer estar envolvido em tudo na nossa vida. Ele quer ser nosso sócio, parceiro de tudo. Ele não nos chamou para nós vivermos uma vida independente dele. Não, não, não. Uma vida alinhada com ele. Viver em parceria com ele. Se você crer em Deus e na sua palavra, a sua vida será completamente mudada. Isso é garantido pelas Escrituras. Crescimento é o que você vai ver. Crescimento começa a acontecer quando nós mudamos nossa forma de pensar. A nossa forma de ouvir e ver as coisas. Lembre-se do que já falamos diversas vezes sobre o nosso sistema de crença. Então a gente já sabe que 95% do tempo nós estamos no automático. Então isso significa que o subconsciente é que está no comando. Eu não estou consciente das coisas, estou fazendo automático. Então se não muda esse sistema de crenças, porque eu ainda estou tomada por paradigmas, por crenças, sejam elas religiosas, a educação que eu recebi. Quando eu estou consciente, então, eu vou e ajo como eu estou recebendo. Mas se não muda lá dentro, quando eu entro no automático, que é aquele momento como você pega seu carro, dirige, nem presta atenção, porque você está no automático, você não precisa. Você já sabe o que fazer, vai escovar o dente, você não gasta nenhuma energia mental. Então, isso tem que mudar lá dentro. E ao longo, no final vamos falar mais sobre isso, isso tem que mudar. Para que isso seja normal para você. Você estiver no automático, você está fazendo aquilo com normalidade. Aquilo é normal para você. Você pensa grande, você age com grandeza, você acredita, você não se sabota. Então isso a gente sempre fala. O que Paulo chama de fortalezas. Diz para nós, para haver uma transformação na nossa vida, começa com renovação de mente. A gente não transforma nada sem renovação mental. O tempo todo somos orientados a trabalhar essa mudança. Eu pensava de um jeito, agora eu tenho que me alinhar com Deus. Se você não romper na mente através da palavra, crer no que está lendo, ouvindo, e muitas vezes falando, não há como viver resultados diferentes. Porque algumas pessoas até falam a verdade, mas vivem uma mentira. Ela sabe repetir a verdade, mas viver mesmo, ela vive com base na mentira, com base no que ela realmente acredita. Ela acredita em mentiras. Então, lembre-se que nós somos o resultado daquilo que nós acreditamos. A parte da Bíblia que você acredita é a que vai se cumprir na sua vida, ponto. Seja feito conforme a sua fé. Se você crê na unção de crescimento, isso afetará toda a sua vida, não apenas as finanças. Uma pessoa que crê em crescimento, afeta a saúde dela, a família dela, os relacionamentos dela, porque isso é uma amplitude mental. Ela não pensa mais pequenininho. Uma pessoa que pensa em crescimento, ela se prepara para isso.
Ela pensa lá na frente. Então, obviamente, que ela não vai ser imprudente com a saúde, com a família, com as finanças, porque ela pensa em crescimento. Ela vai trabalhar em conformidade com essa crença, com aquilo que ela acredita. Então, ela sabe que se ela proceder de uma maneira equivocada, contrária, ela não vai ter condições de viver esse crescimento, essa abundância. Talvez ela não vai ter saúde para isso, ela não trabalhou para ter uma boa saúde, ela não vai estar sozinha, não trabalhou para ter uma família estruturada. E tudo isso na nossa vida, o que adianta? Você ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você ganhar um patrimônio inteiro e perder sua família? Quando o Senhor fala de vida abundante, Ele fala de uma vida completa. Shalom. Uma vida completa. Então, assim, tudo se desenvolverá, porque será a sua mentalidade. Se a maneira de pensar mudar, tudo muda. A saúde, a família, o financeiro e, obviamente, a vida espiritual, que deve ser o que comanda tudo. Essa história da palavra de Deus, da Bíblia, que vamos ler, ilustra crescimento e um crescimento rápido. Então vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dos barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Então agora vamos entrar nessa história. Vamos passando aqui. Após uma noite frustrada, eles tiveram a maior pescaria da vida deles. No mesmo dia que tiveram o maior fracasso, também tiveram o maior sucesso. Por quê? Porque Deus pôde agir ali. O Senhor pôde agir. Teve abertura ali. Então vamos lá. Por que Deus quer que você cresça? O pai sempre deseja o melhor para os seus filhos. Se eu perguntar para você, e o próprio Senhor Jesus disse isso, que nós, ainda que a nossa natureza seja ruim, nós queremos dar o melhor para nossos filhos. Ponto. Então, pai, eu não acredito que você dá o resto para os seus filhos. Pais normais querem dar o melhor para os filhos. E Jesus falou, se você quer dar o melhor para os seus filhos, então imagine Deus. Você não dá o pior.
E Deus é bem superior como Pai. Com crescimento, também podemos seguir nessa linha. Mas há algo mais profundo. Com crescimento, você tem liberdade? Tem liberdade do medo, do estresse, de tempo. E outra razão é que você se torne, que essa é a razão principal, é que você se torne uma bênção para o reino, para a família e para as pessoas em geral. Então, esse é o propósito maior de Deus. Eles já tinham desistido. Estavam lavando as redes. Jesus chega, pede o barco, prega a palavra, depois fala, vamos para águas profundas. Pedro, experiente no ramo, ele era o pescador, Jesus era carpinteiro. Aí um carpinteiro vem e quer me ensinar a fazer um negócio que eu só trabalho nisso, eu tenho uma empresa de pesca. Os peixes não estão lá. Eu não vou conseguir nada. Acabou, o dia acabou. Já tinham desistido. Está claro isso aqui. Então Pedro vem e diz assim, e responde que havia tentado a noite inteira. Eu li isso para você agora. Não, eu tentei a noite inteira, a gente tentou a noite inteira. Mas não aconteceu. Mas aí ele diz, mas por causa da sua palavra, da palavra pregada, eu vou. Então, algo mudou. Eles estavam desistindo. Já tinham desistido. Agora, o Senhor vem e ensina. A mentalidade muda. Ele está pronto para fazer um negócio que, de forma natural, ele sabia, por experiência, que não ia funcionar. Mas ele creu numa palavra. Ao lançarem as redes, pegam tanto peixe que elas começam a romper. O barco parece querer afundar. A Bíblia fala que estavam quase indo a pique, de tantos peixes. Imediatamente, o que pensa alguém que está num barco prestes a afundar? Tem que ir para a praia. Vamos voltar para a praia. Esse é o caminho. Mas eles não fizeram isso. Eles chamaram um outro barco. Não foi isso que eles fizeram. Eles não tinham um barco cheio de dinheiro. Eles tinham um barco cheio de peixes. Então, para eles terem o dinheiro que eles precisavam ir para a praia para vender aqueles peixes. E salvar o barco, que estava quase afundando. Porque se o barco afundasse, perdia tudo. E o que eles fizeram? Estão vivendo uma bênção e uma tensão ao mesmo tempo. E tem que tomar uma decisão. A decisão foi chamar outro barco. Então, de um jeito ou de outro, aqui, a ideia era, para salvar a vida, tem que ir para a praia. Para salvar o barco, tem que ir para a praia. Para ter dinheiro, tem que ir para a praia. Mas não foi isso que eles fizeram. É como se eles já tivessem ali, com aquela palavra, entendido o sentido de tudo. Não fizeram isso. O que fizeram foi chamar outro barco. Agora, 2 barcos estavam cheios e não apenas um. E aqui encontramos a grande razão, o propósito pelo qual Deus quer que você cresça, que cresçamos. Ele quer que você cresça porque no seu futuro terão outras pessoas com barcos vazios. E se o seu barco está cheio,
você vai fazer a diferença no barco de outras pessoas e no reino de Deus. Com o barco vazio, você pode até ter compaixão de alguém, mas não terá como ajudá-lo. Mas se está cheio, você impacta muitos. Eu já vivi uma experiência na Celso. Logo que eu cheguei, um pouco antes das reuniões, eu atendi algumas pessoas e eu me lembro de uma mulher que ela disse, não, eu estou com um problema de saúde e, para falar muita verdade, eu nem vinha hoje, porque me parece que o que vocês pregam é só esse negócio de prosperidade e sabe, eu aprendi que se eu tiver o suficiente para mim, eu tenho que me dar por satisfeita. E que está tudo bem. E não me parece que essa é a visão de vocês. E não é isso que eu estou procurando. Eu falei, o que você está procurando? Eu estou procurando Jesus, eu estou procurando cura. Eu falei, tá, e você não encontrou Jesus aqui, cura? Não, porque tudo, você tem que... não pode aceitar, não pode aceitar, não pode aceitar. Eu falei, então, você quer aceitar essa doença? Não, eu quero a minha cura. Eu falei, tá bom, Deus que cura, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que prospera. E citei aquelas escrituras que eu costumo citar sempre, empobreci para você enriquecer, me fiz doente, me feri para que você tivesse saúde, me fiz maldito para que você fosse bendito, me fiz pecado para que você fosse justificado. E eu falei, e um outro ponto, você é muito egoísta. Se você tivesse só para você, né? Só para você é o suficiente. Mas eu não encontro isso na Bíblia. Eu encontro na Bíblia que eu devo ter para mim e para o outro. Mas para você é só para você. Então, você é uma pessoa egoísta. O que te ensinaram é um ensinamento egoísta. Porque você não cresce, não faz nada por ninguém, não faz nada pelo reino. E eu disse, já que você se incomoda com a palavra de crescimento, de não aceitar. Não aceitar. Que é o que ela questiona. Tudo não tem que aceitar. Eu falei, então, mas você não está dizendo, você quer aceitar essa doença? Você sabe quando as pessoas elas são confusas. Elas são contraditórias. Tem muita gente contraditória. Ele fala uma coisa, mas que nem sabe o que ele está falando. Botaram um negócio na cabeça dele, uma visão que trava, religiosa, sem sentido. Ela não queria doença, mas se incomodava com os ensinos. Realmente, eu usava muito essa expressão, não tem que aceitar, você não tem que aceitar. Então, ela não, de acordo com ela não queria doença, tá? Ela não estava aceitando a doença. Mas, ao mesmo tempo, ela se incomoda com a expressão, você não tem que aceitar. Financeiramente, então, eu tendo o suficiente. Egoísta, gente egoísta. Gente egoísta, aqui é só para ela. Essa é uma visão egoísta. Religiosa e egoísta, que não ajuda ninguém. Eu tenho só para mim. Não ajudo pessoas, não ajudo o reino, não ajudo ninguém. Eu não acredito em crescimento, não quero que ninguém cresça. Eu não aceito um negócio,
Não estou aceitando a doença, mas também não aceito que fale de bênção, de cura, de prosperidade, de abundância. Então o que você quer para a vida? Você quer separar um Jesus que faz uma coisa, mas não faz outra? Onde está isso na Bíblia? Onde está isso? Jesus faz um negócio, mas não faz outro. O mesmo Jesus que salva é o mesmo que cura, liberta, abunda a sua vida, abençoa você. Ele, foi Jesus quem falou, dai. Ele que nos ensinou a dar. E foi ele que disse que vai voltar numa medida. Ah, ela usou essa expressão. Ah, porque também quando eu dou, eu não estou esperando receber. Eu falei, eu estou. Eu estou. Eu estou. Eu estou sim. O que eu planto, eu vou colher. Dai, e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Falei para ela o versículo. Falei, contradição. Está sendo contraditório. Porque como? Se o próprio Senhor Jesus disse, você dá e você vai receber numa medida abundante. Numa medida derramada. Então, o que a visão religiosa, aquelas travas, essas fortalezas, fazem com as pessoas? Tornam elas assim. Se incomodam. Não entra na cabeça da pessoa. Isso tira a comunhão dela com Deus. Ah, tá, você vai ter mais comunhão se a geladeira estiver vazia, você terminar o jejum agora, não tiver dinheiro para ir embora, não tiver roupa para vestir, não tiver comida na mesa. Isso é que te dá comunhão? Ah, o que é isso? De onde tiraram isso? De uma mentalidade muito escassa e equivocada. E não estou dizendo que ter em abundância me faz ter comunhão ou não. Mas não ter nada é o que me leva a ter comunhão com Deus e ter um lugar, estar seguro em relação à minha vida espiritual? Absolutamente não. De forma nenhuma. Isso é um equívoco. Então, a pessoa egoísta, ela não se importa em crescer. E até usa da religião para justificar. Quero o suficiente para sobreviver. Mas este é um pensamento egoísta, não é o pensamento de Deus. Não é mesmo. Leia sobre os patriarcas. Leia sobre os heróis da fé. A visão de Deus é que tenhamos para dar, transbordar, derramar sobre muitos. Não é apenas sobre nós. Não é apenas sobre nós, ter mais dinheiro no banco. Mas para cumprirmos com o propósito de Deus de sermos uma bênção neste mundo. Uma vida onde você faz a diferença na vida de outras pessoas e no reino. Agora, alguns já pensam, mas eu mal estou sobrevivendo. E se eu der? Se eu der, eu não vou ter nada. Vamos lembrar da viúva de Sarepta. Vamos lembrar que a Bíblia diz que o Senhor dá semente para quem semeia. Semente para o semeador. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, tem coisa que eu já sei que é pão, outra que é semente. Tem coisa que
que o Senhor traz para mim que eu sei que é semente. Tem coisa que eu sei que é pão. Você tem que saber diferenciar. Tem coisa que é semente, tem coisa que é pão. Nos dias de Isaac, Isaac entendeu que aquilo não era pão, aquilo era semente. E ele tinha que plantar. Eu sei quando Deus traz algo para mim, não preciso de muito, eu já sei, isso é semente, Deus está me mandando semear. Tem coisa que eu sei que é pão, que Ele está dando para mim, para eu desfrutar daquilo, é uma recompensa, às vezes é um presente que Ele está me dando, é o meu pão. Está entendendo o que eu digo? Então Ele dá a semente e Ele dá o pão. Ele dá a semente e Ele dá o pão. Ele dá a semente e Ele dá o pão. Ele dá a semente e Ele dá o pão. Dá a semente e dá o pão. E a semente é para quê? Semear. E você tem que ter o discernimento do que é semente, do que é pão. O que é semente e o que é pão. Tem coisa que claramente o Senhor está dizendo, isso é semente. Você precisa semear. E se você come, você perde aquela unção, aquela oportunidade de ter uma grande colheita. Porque Ele dá semente ao que semeia. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Por que Ele vai dar semente para alguém que não semeia? E pão para comer. Então eu tenho que entender, tem coisa que é semente na minha vida, e se eu como a semente, vai faltar o pão. Porque ele acabou de dizer, ele está dizendo, eu dou semente para semear, e eu dou pão também. Você tem que saber diferenciar. E você tem que aprender a confiar. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele dá a semente para você semear, dá o pão e vai multiplicar a sua sementeira. Ele vai multiplicar a sua sementeira. Ele é que vai multiplicar. Eu entendi o que é semente, eu entendi o que é pão, e eu vou lá e semeio. E agora Deus vem e multiplica. Multiplica a minha sementeira e aumenta os meus frutos de justiça. Porque o fruto de justiça, quer dizer, eu estou plantando também um fruto de justiça. Eu estou colhendo no mundo físico e no mundo espiritual. Porque eu até acho que deixei isso para frente, nenhum dinheiro que sai, que eu dou, eu dizimo, eu oferto, eu semeio na vida de alguém, saiu da minha vida. Muito pelo contrário. Isso é um investimento no banco do céu. Ele está reservado lá. Eu estou investindo no céu. É onde eu tenho essa colheita. Semente e pão. Ele dá semente ao semeador. Alguns dizem, quando eu receber, eu dou. Não é assim que funciona. Eu tenho que aprender a semear, entender. Isso é semente e eu vou semear. Porque quem diz, quando eu tiver, eu dou, não dá. Não vai dar. Deus diz o contrário, quando você semeia, você colhe. Então, falem comigo, obediência é receber e semear. Dar e crer que verá. Você dá, dar e crer que verá é fé.
Dar, quando eu dou, eu creio, por isso que eu estou semeando. Eu vou ver. Isso é fé. Dar e crer que você verá é fé. Dar e crer que você verá é fé. Obediência é você receber uma direção de Deus e você semear. Isso é obediência. E para obedecer você tem que ter fé. Mas quando você dá, porque você creu que verá, é fé. Você está se movendo em fé. Deus trabalha no mundo da fé. Ele dá semente ao semeador. Quando você dá, é multiplicado e cresce. Agora, pare de pensar em dinheiro como coisa material. É investimento. E eu comecei mostrando para você que quando você cresce aqui, todas as áreas da sua vida serão afetadas. Isso é investimento, você está investindo no banco do céu. Quando você semeia no reino, o dinheiro semeado não saiu da sua vida, não. Muito pelo contrário. Ele foi investido. Você tirou do seu banco terrestre e investiu no celestial. Por isso que a gente tem resultado. No banco de Deus, a coisa cresce e se multiplica. E é impossível falhar. O propósito do crescimento é que você tenha o bastante para si próprio, para a família e para a casa do Senhor. E assim, você vai conseguir ser uma bênção para o reino e para as pessoas. Vamos analisar Jesus, a crença dele, ao olhar o barco e as redes vazias. Jesus não os mandou aceitarem o barco e as redes vazias. Foi isso que Jesus mandou fazer? Mas mandou que voltassem para o mar e lançassem as redes em águas profundas. O que ele estava dizendo? Eu não quero vocês com barcos vazios. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, então ele não mudou. Eu tenho crescimento esperado por vocês. Eu tenho. O Senhor quer que nós acreditemos nisso, Ele quer que você acredite no crescimento, nessa unção de crescimento. E se você se sente desconfortável com essa palavra, definitivamente, você precisa romper com esses paradigmas, como eu já disse, com essas crenças, porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que de integridade e salvação. Se você procurar, de acordo com eruditos, estudiosos do assunto, tem cerca de mais 2.000 e poucas citações de Jesus sobre dinheiro e 500 e poucas sobre salvação e piedade. Por que ele falou tanto? Porque o que compete com o coração, com Deus, pelo coração do homem, não é o diabo, é o dinheiro. Você vê que esse assunto é tão importante. Tanto que tem uma escritura na Bíblia que fala que o dinheiro por tudo responde. Dá para você perceber o coração, o caráter de uma pessoa exatamente por conta, como ela lida com esse assunto, como ela lida com o dinheiro. Tem gente que o Deus dela é o dinheiro. E é por isso que a vida dela não anda como poderia andar.
Porque você tem que ter o Senhor como seu Deus. E o dinheiro ser só uma ferramenta na sua vida. E quando o dinheiro é uma ferramenta, ele é seu servo. Ele não manda em você. Ele não te possui, ele não tem poder nenhum sobre você. Mas você tem um poder sobre ele, tanto que se Deus mandar você dar tudo, você dá. Se ele mandar você derramar tudo, você dá, porque ele não o seu Deus é o Senhor. Você não tem apego. Não é como o jovem rico, é como Zaqueu, que deu metade dos bens e disse, se alguém aparecer dizendo que eu estou aqui, eu dou 4 vezes mais a restituição, eu faço. Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação, exatamente por conta disso. Porque o que compete pelo coração do homem não é o diabo, é o dinheiro. Ele por tudo responde. O dinheiro não é mau, e sim amá-lo. Tanto que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ele em si, é o amor que as pessoas têm. Por causa de dinheiro as pessoas traem, mentem, roubam, negam a verdade, não são íntegras, abandonam a família, negociam seus valores, matam, traem a Deus. Você tem uma noção, tem gente roubando a Deus pelo amor que tem ao dinheiro. Não dizima, não oferta, não faz nada pela obra. E quando você fala de dízimo e oferta, ele fica incomodado. Ele fecha o coração. E ele quer rebater, ele quer que você entre na dele. Falou demais de dinheiro. Ele tem um problema com isso. Porque, na verdade, o coração dele está tomado por isso. Ele não quer dar. Ele não acredita na palavra. A mentalidade dele é tão escassa que ele acredita que se ele der, ele vai ficar com menos. Se alguém cresce, ele perde. Tanto que quando ele vê alguém prosperando, ele fica com inveja, ele não se inspira. Ele fica triste. Ele fica mal. Então, o problema dele é mais profundo. Por isso que ele rebate tanto. Ele não acredita que ele pode, então ele não quer nem falar do assunto. E ele abraça uma visão equivocada, religiosa, que trava a vida dele e não quer falar do assunto, e aquilo o incomoda. Porque ele acredita em mentiras. E ele é avarento. E quero lembrar que a avareza é como pecado de idolatria. Então, o dinheiro não pode ser buscado pela cobiça, ganância e usado de forma avarenta, e sim de forma proposital e doadora. E para honrarmos a Deus acima de tudo, porque honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra. Então, quando eu dou as primícias de tudo, eu estou honrando a Deus. Tanto que Paulo ainda vai falar, em 2 Coríntios 9, que, firmando isso aqui, que não é o dar somente, é como eu dou. Eu tenho que dar com alegria. Eu tenho que entender isso de tal maneira que eu fico tão feliz quando eu estou doando, eu estou derramando a minha vida. Eu honro ao Senhor. Você está honrando quando você dá as primícias ao Senhor, com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
Isso é honra a Deus, é uma forma de você honrar a Deus. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. O que está dizendo? Vamos ler juntos para afirmar? Honra ao Senhor com a tua fazenda. Em outra tradução fala com teus bens. Isso. E com as primícias de toda a tua renda. Então eu honro a Deus com o que eu tenho, com o meu patrimônio. Eu honro a Deus com as primícias da minha renda. Tudo que entra na minha vida, primeiro para Deus. O que vai acontecer? E se encherão os teus celeiros abundante e transbordarão de moço os teus lagares. Quer dizer, Jesus pega essa palavra e transforma nessa. Dai, e ser-vos-á dada em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Quer dizer, vai vir abundantemente, vai transbordar na sua vida. Porque você deu. Honramos a Deus ao cumprirmos com o princípio da mordomia. Então vamos lá. Você lê a Bíblia, sua mente muda. Sua visão muda radicalmente. Porque o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Transformar a água em vinho. Tinha acabado. O que ele foi lá? Mandou encher aquelas talhas. E transformou no melhor vinho. E deu a eles o melhor vinho em grande quantidade. Podiam beber à vontade. E vou dizer uma coisa para você, viu? Religioso dá um surto aqui. Porque a hora que fala vinho, eles querem provar de tudo quanto é jeito. Eu já fui em Israel, já falei com o rabino, já falei com gente, com guias experientes. Já fomos nessas prensas de azeite, de vinho, de tudo isso nós fomos. É vinho fermentado. É vinho fermentado. E isso eu não estou abrindo precedente nenhum, estou dizendo para você, faça isso, faz aquilo, porque eu já disse aqui. Diversas vezes, inclusive. Se alguém chegar para mim e perguntar para mim assim, você acredita que uma taça de vinho manda para o inferno? Eu vou dizer, não. Aí você vai dizer assim, mas qual o seu pensamento em relação a isso? O meu pensamento em relação a isso é, o Osmar bebia, a família dele bebia, minha avó foi alcoólatra. Ou seja, tem todo um histórico. Eu preciso disso? Eu vou trazer isso para a minha mesa? Eu não vou. Compreendeu? Eu não vou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu tenho bom senso de saber o que convém ou não convém. Eu tenho bom senso de não abrir uma porta que talvez eu tenha controle, mas será que quem está na minha mesa tem? E se eu tenho influência, não é melhor eu ser prudente? Eu vou precisar disso na minha vida? Então essa é a minha visão. E já respondi isso, porque de vez em quando alguém pergunta, não tem como eu chegar aqui e dizer para você, não, esse vinho não era fermentado. Mas eu também diria para você, você precisa disso? Você precisa passar ali no mercado e, oba! Você precisa? Você acha que você é inteligente? Tem bom senso? Eu diria para você, não faz. Mas também não vou aqui dizer para você nada além disso. Eles não tinham dinheiro para pagar os impostos.
E a direção foi o quê? Você lembra? Vai, pesca um peixe e vai ter o dinheiro para pagar o imposto. Que estava dentro da boca do peixe. Olha que coisa mais interessante isso. Ele não quer que você diminua, e sim cresça. O Senhor multiplicou pães e peixes. E alimentou multidões. Ele multiplicou pães e peixes e alimentou multidões. E sobraram na primeira multiplicação 12 cestos, na outra 7. Quer dizer, com Jesus ele pega o pouco, multiplica e ainda faz sobrar. Incrível! Incrível! Ele é o mais que bastante, mais que suficiente, o El Shaddai. Ele é o Deus do crescimento. Ele não quer você com o barco vazio, sim, cheio até transbordar. Jesus ensinou o crescimento. Ele ensinou, nada ficaria do mesmo jeito com ele. Não ficou. Pega a palavra e você vai ver onde ele chegava, a atmosfera mudava, as coisas mudavam. O pouco crescia, o enfermo era curado. Ele é o Deus do crescimento. Ele não quer seu barco vazio. Ele quer que você tenha uma vida abundante. Ele ensinou o crescimento. Foi ele que ensinou. Vemos abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, de forma abundante. Eles já estavam limpando o barco vazio e redes vazias. Isso nos diz que eles estavam aceitando a situação. Tem gente que você vê que ela já aceitou a situação. Ela já está lavando o barco já está lá deixado, as redes já estão sendo lavadas. A pessoa aceitou a situação. Estavam se preparando para irem. Já para irem para casa, de mãos vazias. E certamente tentando descobrir como sobreviveriam ao barco vazio para se ajustarem àquela situação. Você vê como é que é? É a história do homem que desesperado encontra uma cigana e a cigana quer ler a sorte dele, ele dá a mão e a cigana fala, vejo a sua vida muito mal, dentro de 2 anos você vai estar quebrado. Aí ele pergunta, e depois de 2 anos? Depois você fica bem. Eu fico bem é porque você vai aceitar a situação. Não vai mais sofrer com ela. E você sabe que isso é uma verdade. Tem gente que já aceitou aquela condição. É a mente dele. Ele aceitou uma situação pequena. Ele aceitou viver à margem. Ele aceitou o que não deu certo. Ele aceitou. Tem gente que já aceitou. E agora está procurando um meio, uma forma de se adequar à situação. A pessoa está procurando uma maneira dela se adequar. Porque ela aceitou. Que é o que estava acontecendo aqui com eles. Esse é o perigo que nós enfrentamos. O de nos adequar, aceitar e até colocar Deus no nosso barco vazio. É vontade de Deus que o meu barco fique vazio. É vontade de Deus que eu aceite isso aqui. Gente, eu ouvi. Aceita, irmã Cléo, porque é vontade de Deus que seu filho esteja passando pelo que está passando. E eu entendi que realmente Ele permitiu.
Foi vontade dele que eu passasse, mas não que eu ficasse. Tem muita diferença passar e ficar. Então, assim, é da vontade de Deus que meu barco fique vazio? Não. Baseado no que estamos vivendo, ao invés de nos guiar pela palavra dele, muitas vezes estamos nos guiando pela nossa experiência ou pela experiência de outra pessoa. Eu não vou chegar aqui e vou dizer assim, vai por mim, eu vou dizer para você, vai pela palavra. Talvez você viveu uma experiência e agora você está seguindo a sua vida com base na sua experiência ruim. Tem gente vivendo e aceitando as mazelas pela experiência negativa delas e dos outros, em vez de seguir o que a palavra está falando. Tem gente que já se acostumou com uma vida sem crescimento, em vez de buscar o que Deus tem para ela. Muitos têm se acostumado com a vida que têm levado. E não buscam o que Deus quer que tenhamos. E a pergunta é, com que você já se acostumou? Com uma família ruim? Viver com dores o tempo todo? Com uma vida desregrada, indisciplinada? Mediana, miserável, sempre com dívidas, com nome sujo, dependendo do favor dos outros. Com o que você já se acostumou? Ou vem se acostumando e aceitando? Deus quer que você cresça. Diga, Deus quer que eu cresça. Como Jesus fez para que vivessem o crescimento? Jesus teve que mudar a perspectiva deles. Qual era o foco deles? Barcos e redes vazias. Qual é o seu foco? Onde você está? O problema deles era barcos e redes vazias. Eu sei, conta vazia, aquelas contas, aqueles compromissos, aquela situação difícil, que você ouviu que não tem jeito. Qual é o seu foco? Então, o que Jesus fez? Tinha que mudar a perspectiva deles, o foco deles. Que estava em barcos e redes vazias. E Jesus os queria com os barcos cheios e redes cheias. Mas o foco deles estava em barcos e redes vazias. Então, Jesus vem para trabalhar a mudança do foco deles. Então, mude aquilo que está vendo. Deus tem um mar cheio de peixes esperando por você. Mude o que você está vendo. Porque Deus não quer você olhando para isso. Focado nisso. Não é para aí que você tem que olhar. Barcos e redes vazias. Mas agora para barcos e redes cheias. Ele quer seu barco, suas redes transbordando, como nós vimos aqui. Agora, tem a lei da imagem dominante. A lei da imagem dominante diz que vamos sempre nos mover na direção da imagem dominante que permitimos residir na nossa mente. Qual a imagem que reside na sua mente? O que está o tempo todo aí na sua mente? O que tomou a sua mente? O que está aí? Como é que você vê as coisas? Você e a sua vida sempre se moverão na direção da imagem dominante que você permite residir e crescer na sua mente. Então, é preciso crer e ver o crescimento.
E como que a gente consegue isso? Através do que a palavra está me dando. Porque, Deus deu imagens para Abraão se agarrar. Quais foram as imagens que ele deu? Estrelas, imagens de grandeza e pó da terra. Para ele entender como seria o crescimento da sua descendência. Ele tinha uma imagem da esterilidade, da impossibilidade. Que talvez ele tinha que ficar lá em Arã mesmo e aceitar as coisas daquele jeito. O Senhor vem e muda. Ele está dentro da tenda, remoendo o que não aconteceu. O Senhor manda ele sair da tenda. Deus queria que ele entendesse como a sua semente se multiplicaria. Então deu imagens de grandeza para ampliar a mente dele. Jesus deu uma imagem para os discípulos. Você lembra qual é? Lembra o campo? Ele mostrou um campo de trigo para ampliar a mente dos discípulos sobre a salvação de almas. Para mostrar para eles, tá vendo? Eu tenho isso aqui. Dizem que é para daqui a 4 meses, mas os campos já estão prontos, já estão brancos. A hora é agora, tá vendo isso aí? Para ampliar a mente. Então é assim, A gente tem que voltar e olhar o que normalmente domina a minha vida. Eu tenho que mudar isso. Novamente, pense e age através de imagens. A gente pensa e age através das imagens que nós temos na nossa mente. Às vezes o que a gente tem até hoje é que a gente não pode. Nunca vou fazer nada grande. Não tenho capacidade para isso. Porque alguém disse, me fez acreditar que eu não ia conseguir. Um dia, ajudando a fazer a tarefa, você teve um trauma. Como eu já encontrei gente da mãe nervosa, dá um tapinha, dá um tapa na cabeça da criança e dizer, você é um burro. E a partir dali, a imagem que entrou era de uma incapacidade total. Aquele ecoava dentro da pessoa. Dependendo do ambiente que você viveu, você tem aquela imagem. E você nem está aberto para ir ver coisas diferentes. Às vezes eu já vi Deus me levar para imagens, para me mostrar, Cléo, isso existe. Eu sabia. Olha, eu poderia dar tantos detalhes disso aqui para você. Deus saber que eu sabia que Deus estava me levando para aquilo, para mostrar para mim, isso existe, para que eu pudesse crer, desejar e perseguir. Como que eu ia perseguir? Eu ia crer numa coisa que eu nem sabia que existia. E tem gente que às vezes nem está aberto, porque na cabeça dele, ai, não quero nem ver, não vou ter mesmo, ai, morra. Pelo amor de Jesus, não fala um negócio desse depois desse culto. Ai, nem quero ver, vem cá fulana, vem ver esse aqui. Ai, larga para lá, não vou ter mesmo. Não faz isso. Talvez você já tenha até uma imagem grande aí, mas já está estagnada. Deus quer te levar para coisas maiores, ampliar e dizer, existe isso aqui, Tem coisas maiores, Você pode viver coisas maiores. Porque como você vai desejar um negócio que você nem viu? Você nem sabe que existe. O Senhor deu imagens para eles. Nosso trabalho é colocar imagens que a palavra nos dá. Imagens que a palavra de Deus está nos dando. Imagina um barco cheio
de peixes e redes quase afundando. Imagina uma multidão sendo alimentada através de o Senhor usando 5 pães, 2 peixes e sobrando cestos e cestos. Como é que explica isso? Fé. Deus nos dá imagens. E Ele quer que você adquira para que Ele possa te levar para esse lugar. Deus deseja nos ver indo para aquele lugar que Ele está nos apresentando. Ele deseja que eu te veja indo para aquela direção. Ó, eu tenho isso aqui para você, vai. Você pode. Tire o lugar de onde esteve e olhe para onde quer ir. Onde você esteve? Alguém pode dizer assim, bicho, eu ainda estou. Tá bom, então agora você vai olhar para onde você quer ir. Você vai levar a sua fé para lá. Como imaginou na sua alma, assim é. Tire o lugar de onde você esteve ou até está ainda. E olhe para onde você quer ir, estar e viver. E comece a dizer, o meu melhor tempo está à frente. Deus tem um tempo melhor para mim. Eu ainda vou viver coisas grandes. Eu creio nisso. Livre-se das imagens erradas, negativas, de impossibilidades. Deus quer que você cresça. Jesus mudou a crença deles. Eles tentaram pescar a noite inteira. E agora tudo tinha se encerrado. O que sobrou foi ir para casa frustrados. Mas Jesus chegou para mudar. Agora, ideias e ações opostas à crença de uma pessoa não serão aceitas. Se o sistema de crenças é não tem peixe, e Jesus quer que voltem lá e peguem peixe, mas não irão fazer. Porque não acreditam. Ideias e ações opostas à crença da pessoa não são aceitas. Tanto que quando a gente está falando algo com uma pessoa que aquilo não está lá dentro, ela não recebe, porque não é o que ela acredita, ela se fecha, ela até endurece o coração. Às vezes fica até com raiva. Então, não ia ser aceito. Porque eles não acreditavam. Eles tinham experiência e sabiam que não tinha peixe lá. Então, algo precisava acontecer e mudar isso. E isso é a chave para nós encerrarmos. Se caso você não aprendeu nada até aqui, que eu acho difícil, pare e guarde isso que eu vou dizer. Jesus viu o barco vazio, ele teve compaixão. O seu desejo era vê-los com o barco cheio. Ele queria que eles levassem o barco novamente ao mar. Sabia que não iriam se a visão e a crença não fossem mudadas. A resposta está aqui, nesse versículo 3. Antes de pedir que fizessem algo, ele pediu o barco emprestado para ensiná-los. Após ele disse, vamos voltar ao mar. E eles obedeceram. Entre o momento do barco vazio e que ele pediu que voltassem, Jesus fez algo. Ele os ensinou, que é o que eu estou fazendo aqui. Ele pregou. Ele ensinou.
que eles não tinham que aceitar os barcos vazios, que eles não tinham que dar aquela situação como perdida, que eles podiam voltar lá e teriam um resultado diferente. Ele precisava mudar a mente deles, tirar o foco deles do barco e das redes vazias. Jesus não podia mudar o que estava acontecendo, o barco vazio, antes de mudar o que estava na mente deles. Você entendeu isso? Jesus não podia mudar o que estava acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Barco e redes vazias. Antes de mudar a mentalidade deles. A mente deles. Tirar o foco deles daquilo. Não há mudança no seu barco. Não há como acontecer. A não ser que você deseje mudar o que está na sua mente. Acreditar nisso aqui. Ler essa passagem diversas vezes, repetir. Primeiro muda o modo de pensar. Passa-se a pensar, acreditar em crescimento. Então, nós vamos ver o barco cheio. Agora, estamos falando de propósito, prosperidade com propósito. Por que Deus quer o seu barco cheio? Já falamos? O que fazemos para o reino deve ser feito com alegria. E é assim que nós honramos a Deus. É preciso crer que Deus quer que eu cresça para derramar no reino. O nosso crescimento deve estar atrelado ao reino. O foco é servir aos propósitos de Deus. Deus quer que você cresça para servir aos propósitos dele. Deus não é o El escasso, é o barato, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele quer que você cresça. Repita comigo, Deus quer que eu cresça. Mais uma vez, Deus tem crescimento abundante para mim. Eu quero que você entre num programa de crescimento. Você se coloque nesse programa de crescimento. Você não pode esquecer, você precisa anotar para você lembrar. Programa de crescimento, como que eu vou fazer? Você vai separar não só esses versículos, outros que falam de crescimento. De abundância. Das mudanças. O senhor pegou água. Uma água amarga se tornou em doce. Mandava maná todo dia. Fez a água sair da rocha. Abriu o mar vermelho. Supriu as necessidades. O povo queria carne. Fez codornizes caírem a uma distância de 90 centímetros do chão. Ele não mudou. Tinha poucos pães nos dias de Eliseu, aquilo foi multiplicado. O azeite e a farinha da viúva foram multiplicados. O pouco de azeite da outra viúva foram multiplicados. A água que estava contaminando toda a cidade se tornou pura para beber e ninguém mais morreu e a terra frutificou. A bênção que estava sobre José, ele planta, colhe, até parar de contar. Isaac pega a semente, semeia numa terra de crise e colhe 100 vezes mais.
E assim por diante. A gente vê na igreja primitiva aquela entrega tão grande, onde ninguém passava necessidade. Quando você tem a mentalidade certa, as coisas mudam. Quando você ouve sobre crescimento, você deixa a coisa certa entrar, você muda a sinapse mental. Você faz um novo caminho neural. Você muda, você amplia. E você tem que tomar essa decisão. Essa palavra de hoje, você tem que ouvi-la, 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 repetir, 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 repetir. Porque toda essa escassez, essa avareza, essa miséria interna, esses sentimentos miseráveis, sei lá o quê, que entraram, essas imagens ruins, foi exatamente por repetição. Então, se você quer uma mudança, você tem que entrar num programa de crescimento e repetir: Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu cresça. Jesus falou: eu vim para que você tenha uma vida com abundância. Dai. Jesus mandou dar e ele disse que vai voltar para mim numa medida derramada. Jesus mandou pedir, buscar, bater. Deus quer que você cresça espiritualmente. Se a sua mente amplia, você vai querer coisas grandiosas, você não vai mais querer uma vidinha pequena, viver ali envolvido com sentimentozinhos, com conversinhas. Você acha que uma pessoa que pensa grande se presta ao papel de fofocar, de falar mal dos outros, de ficar, eu acho, eu penso. Não, você nunca vai encontrar uma pessoa que pensa grande, andando com gente que só fala bobagens. Você não vai. Gente que só reclama. Você acha que uma pessoa que pensa grande anda com quem só reclama? Não. Não. Porque não cabe, ela ajuda, ela abençoa. Ela diz, não, isso não combina. Essa pessoa só reclama, tudo é difícil, não dá, não consigo, a vida é ruim, quero morrer. Não, 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 não. Você muda a sua forma de pensar. Você nunca mais vai ter aquele comportamento de antes. Suas emoções não vão mais mandar em você. Se você cresce aqui, ó, é impossível você ter a mesma mentalidade de antes. Você brigar pelas mesmas coisas, falar os mesmos assuntos, não dá, não cabe. Eu estou te falando, quando você cresce aqui, ó, amplia aqui. Tudo na sua vida cresce. Seu comportamento cresce. Você olha assim para você e fala assim, não, peraí. Meu estilo de vida, esse corpo aqui, esse negócio aqui, não vai me ajudar a chegar onde eu quero, não. Não, eu não vou ter saúde para isso. Eu quero coisas grandes e eu não vou ter condições para isso. Não. Peraí, ficar aqui, olhando para o problema, Não, você não vai mais ter esse comportamento. Porque agora você está focado num Deus grande, a sua imagem de um Deus grande. Obviamente, não cabe mais na sua vida aquela coisa pequena, escassa, difícil, negativa, melancólica. Não cabe. Quando você entende de crescimento, você persegue a excelência. O que nós falamos pela manhã? Que o desconforto é a semente da excelência. O desconforto é a semente da excelência. Ou seja,
É óbvio que eu não vou para um nível de excelência, eu não vou crescer no mesmo lugar. No lugarzinho confortável, fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. É óbvio. Mas agora sua mente abriu. Você tem uma perspectiva diferente da vida. Você sabe o que você quer. Você adquire visão. A visão de crescimento é incrível. Nada mais é impossível. Você sabe que aquilo vai exigir de você, obviamente. Mas você sabe que você vai atingir. E você vai plantando. Todo dia. Todo dia você está plantando. Todo dia você está plantando. Todo dia você está plantando um pouco mais. Está plantando e está insistindo. E você vai vendo que você está avançando. Você está avançando, você está avançando. Visão de crescimento. Você vai ampliar. Então você se colocou, já se colocou, em nome de Jesus, num programa de crescimento. Então o que é que você vai fazer? Para começar a ouvir esse culto várias vezes. Até você saber ele de cor. Cor. Coração. Volta lá naqueles que nós fizemos. Do Jiré, meu nome é Jiré. Enquanto todos esses, todos esses cultos que trabalharam essa amplitude na sua vida. Todos eles, crescimento. Pega todos esses versículos e pega como, tem um ritual todos os dias da sua vida, repetir um por um. Lembra da oração de Jabes? Você continua fazendo? Não para. Não para. Então repita, dia e noite. Dia e noite. E tudo que é pequeno, escasso, limitado, vai embora. Vai embora. E a visão, a mentalidade de crescimento vão possuir você. Você quer ser possuído? Pela coisa certa, não é? Não por uma visão pequena, escassa, de impossibilidade, que você não pode, que você não é capaz, que você nunca vai fazer algo grande na sua vida. Como assim? Por quê? Papai falou, mamãe falou, seu pai é eterno agora. O que ele falou? O que o pai eterno falou? Que é esse que manda agora. Quem manda é ele. O que ele falou? Que você pode. Posso tudo naquele? Confesse, declare, profetize crescimento. Deus quer que você cresça. E eu botei isso aqui de propósito, para repetir mesmo. Você crescerá e tudo que tocar crescerá. E pessoas que estiverem com você serão afetadas. Fale. Vamos juntos. Estou pronto para o crescimento. Deus quer que eu cresça. Um outro motivo pelo qual tiveram a maior pescaria da vida foi que o barco que estavam agora já não era o mesmo barco. Havia unção nele. Quando Jesus entrou ali, que ele pregou a palavra, ele mudou a atmosfera daquele lugar, ele mudou a unção. Enquanto a palavra tem poder. É a palavra que tem poder, ela me dá o poder, ela dá poder a você. E quando ela está sendo pregada, ela muda a atmosfera. Ela atrai uma unção para a minha vida. E agora, não era mais o mesmo barco. Aí você vê, como não era o mesmo barco? Não era. Tem um barco antes e depois de Jesus. Depois daquela palavra, daquela unção de crescimento. Agora, havia unção nele, e esta unção atraiu os peixes.
Quando o barco começou a navegar, os peixes foram sendo atraídos. Isso é o que acontece na vida daquele que é um doador e semeador, na vida do que honra a lei das primícias e semeadura. Daquele que entende, que acredita nisso aqui. Eles emprestaram o que eles tinham. O que eles tinham? Um barco. Um barco vazio para Jesus. E Jesus devolveu cheio. A gente chega vazio no Senhor. E Ele nos enche. E a partir dali, tudo na nossa vida vai sendo cheio até transbordar. É assim. Você começa com o que tem. E isso atrai poder de mudança para a sua vida. Porque você creu e você age. Eles atraíram o favor de Deus. Entregue o que Deus pede sempre a você e você terá grandes colheitas. Plante uma boa semente para o seu crescimento. Hoje é uma oportunidade que você tem de entender o que é uma semente aqui. A semente hoje. Plante uma boa semente hoje. Para o seu crescimento hoje. Além das decisões que você está tomando. Tome mais uma decisão de algo que você vai fazer pelo reino e algo que você vai ofertar no reino. Como uma semente. Daquele divisor de águas, aquela risca no chão que você faz, que você diz, acabou. Eu entrei nesse programa de crescimento. Deus quer que eu cresça. Semeie hoje o que deixa você desconfortável para o seu futuro. Semeie uma semente para o seu futuro com fé e coragem. Deus quer que você cresça. E hoje Ele derrama uma unção de crescimento sobre nós. Receba em nome de Jesus essa unção de crescimento. Você vai possuir isso na sua vida. Em nome de Jesus. Que tudo na sua vida vai crescer. Receba em nome de Jesus essa unção de crescimento. Sua mente cresce e expande. Sua vida cresce e expande. Sua visão cresce e expande. Seus resultados vão crescer e expandir. Tudo que você fizer vai crescer, vai expandir. Tudo na sua vida vai crescer, vai expandir. A sua capacidade de ver, de entender, de realizar, criatividade, entendimento. Quando você colocar as mãos, as coisas vão crescer. Em nome de Jesus. Receba essa unção de crescimento. Paulo disse, isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. O que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar, Deus pode, diga Deus pode, tornar abundante em vocês toda graça, todo favor, a fim de que tendo sempre em tudo, a fim de que tendo sempre em tudo, o quê? Ampla suficiência, que quer dizer o quê? Mais que suficiente. Vocês serão abundantes em toda obra, porque esse é o propósito. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Sim, vocês serão enriquecidos em tudo
para toda generosidade. Para quê que eu vou ser enriquecida em tudo? Para ser generosa. Então receba um batismo de generosidade, em nome de Jesus, na sua vida, a qual, por meio de vocês, resulta em orações de ação, em orações de gratidão a Deus. Por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Quer dizer, olha o que isso vai resultar. Olha o que isso vai resultar. É a palavra de Deus. Para mim e para você. Então eu quero que você, antes, eu tenho 2 palavras que não são longas, e como essa, achei inclusive que eu só ia ficar com essa, até pelo meu sofrimento para chegar nela. Mas eu creio que neste mês de maio, esse portal foi aberto para te levar a um crescimento que você nunca viveu, a ver coisas que você nunca viu. Deus quer te levar a ver coisas que você nem sabia que existiam, para que você possa perseguir. Deus vai te levar a rompimentos. Ele quer que você esteja aberto a esses rompimentos, que você acredite, colocando imagens de crescimento, de grandeza, indo ver com seus próprios olhos, porque Ele quer ampliar a sua mente, trazer um renovo para a sua mente, levar você a ver, ó, tem isso, eu posso te levar para isso, queira isso, eu te levo para isso. Você não tem que ficar só onde você está. Eu levo você para isso. Deus tem novidades para você. Deus tem um novo tempo, quando nós abrimos essa palavra. Ele quer que você possua essa criatividade. E para isso você vai precisar de criatividade. De ousadia, para agir com criatividade. Você chegou até aqui e você acha que Deus te deixou chegar até esse ponto para você não ver acontecer? Não, você vai ver. Você vai ver. Uma palavra está ligada à outra. E quando o Senhor fala de prudência, a prudência nos coloca nessa posição de excelência. Espiritualmente, e em todas as áreas da nossa vida. Porque se a nossa vida espiritual vai mal, como que alguma outra área da nossa vida vai bem? Não vai. Eu não estou me preocupando nem em crescer espiritualmente, como é que eu vou crescer em outra área? Não. Deus tem crescimento. Ele quer te levar a crescer como nunca, espiritualmente, ministerialmente, na sua família, em todas as áreas da sua vida, profissionalmente, financeiramente. Ele tem crescimento. Deus quer que você cresça. E Ele quer que você saia daqui hoje, nesse programa, dentro desse programa de crescimento. Onde você vai ouvir esse culto e outros que falam sobre isso, vai ler essas escrituras, vai ler e ler, vai fazer a oração de Jabes, vai levantar outras escrituras, onde isso vai ampliando a sua mente, vai mudando completamente. E você vai ver de outra forma. Quando vier aquelas velhas coisas, vai dizer, não, não sou mais assim, eu não penso mais assim, essa não é a minha mentalidade. E eu não vivo mais assim. Deus quer que você cresça. Há uma unção de crescimento aqui e um crescimento abundante para a glória dEle. Você crê nisso? Então receba em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.